Olá, como vocês estão? Já faz um tempinho desde o meu último vídeo. No final da gravidez fiquei muito cansada, muitos desafios. O Léo continuou acordando e até uns dias atrás acordando todas as noites. Então a gente acaba tentando sobreviver em meio a tantas mudanças, tantas coisas acontecendo, tantas adaptações. E a Bela nasceu, ela é linda, ela é maravilhosa, uma princesa. Amanhã ela faz 1 mês e meio e tem sido 1 mês e meio de muita alegria, de alguns desafios sim, mas de Deus nos relembrando as promessas dele, as palavras que ele já tinha dado a respeito dessa nova estação que nós viveríamos. E eu sou muito grata, muito grata a Deus por isso. Principalmente porque ser mãe hoje pra mim é uma vitória enorme. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu tinha muito medo de ser mãe, muito medo da maternidade, por conta de abusos na infância, de disfunções familiares. Tudo isso me gerou um descontrole emocional muito grande. Eu era uma pessoa muito doente emocionalmente. Demorou muitos anos para os diagnósticos virem, mas eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade generalizada, início de toque. E tudo isso como que eu posso explicar? Me fez acreditar que eu era aquelas coisas por muito tempo. E eu pensava, se eu não consigo nem dar conta de mim, cuidar de mim, me controlar, enfim, como eu vou fazer isso por um outro ser humano tão inofensivo, tão pequeno, tão frágil? Eu tinha medo de descontar tudo isso nas crianças, de machucá-las. Eu tinha muito medo de machucar meus filhos, de chegar num ponto que eu não tivesse controle emocional e machucá-los. Eu pensava em tudo isso. E por muitos anos esse medo me acompanhou. Eu fiquei 8 anos casada, sem filhos. E eu não conseguia me ver livre desses medos. Eu orava, eu falava, Senhor, eu entrego, eu rendo a Ti, mas o ato de falar não mudava. O que eu fazia de forma externa não mudava o meu coração, a forma como eu me sentia. E eu não sabia o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu lembro que no início do meu casamento, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu nem vontade de ter filhos eu tinha. Eu sabia que um dia eu gostaria de ter, que um dia isso se tornaria realidade na minha vida, mas eu nem tinha vontade. E durante um exame de rotina, eu descobri que em uma das minhas trompas havia um líquido e a médica disse que eu teria dificuldades para engravidar, que não seria fácil. Depois de muitos anos, o Felipe, meu marido, teve um diagnóstico também que dizia que nós teríamos dificuldade para ter filhos, e depois de muitos anos eu adoeci, fiquei doente, o vírus da H1N1 atacou meu coração, deixando meu coração extremamente fraco, tanto o músculo como a membrana do coração, e os médicos diziam que eu não poderia engravidar enquanto meu coração não estivesse estável. E após 1 ano, após esse ataque do vírus no meu coração, eu sou diagnosticada com lúpus. E esse diagnóstico, por si só, já carrega algo muito pesado, porque é o próprio corpo se atacando. Então, mulheres que têm esse diagnóstico muitas vezes não conseguem engravidar, porque o corpo entende o feto como um corpo estranho, e abortos espontâneos são totalmente recorrentes em quem carrega esse diagnóstico. Se a pessoa consegue engravidar, ela vai ter muitas complicações durante a gravidez, na formação desse bebê, na formação do coração desse bebê. O bebê pode nascer pequeno, por toda essa condição. E eu olhava para tudo isso e sabia que não estava no meu alcance, não estava no meu controle. Eu não tinha controle sobre essa situação. Até que eu cheguei a um ponto
antes de eu engravidar do Léo, que eu entendi que o medo, ele vinha desse lugar de querer controlar uma situação da qual eu não tinha controle. O medo era porque eu queria viver tudo isso, mas queria viver da minha maneira. Eu queria poder ditar as regras para isso e eu não tinha como. E eu comecei a me deparar com pessoas ao meu redor que queriam engravidar e já estavam tentando há muitos anos e não conseguiam. E outras que não queriam engravidar e num simples deslize, vamos dizer assim, usando contraceptivos, anticoncepcionais, preservativos, engravidaram da mesma forma. E foi aí que eu entendi que somente Deus tinha o poder de me dar filhos ou de não me dar filhos. E nesse momento, o controle se quebrou e eu consegui, através dessa revelação, me render verdadeiramente a Ele. E falei, Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações, tanto físicas quanto emocionais, e o desejo que existe no meu coração de ter filhos e de ser mãe, mas eu tenho medo. Então, eu vou colocar totalmente nas suas mãos. E se eu engravidar, eu vou entender que foi da sua vontade e que o Senhor vai me capacitar. E a partir daquela semana eu já parei de tomar um anticoncepcional que eu tomava. E em 3 meses eu engravidei do Léo. E quando eu vi aquele positivo, eu sempre imaginei que eu teria muito medo, assim como ele me acompanhou por tantos anos. Mas na verdade foi um momento de muita alegria, de entender que a minha oração havia sido respondida e que o tempo de Deus para eu viver a maternidade havia chegado e que Ele iria me capacitar. Isso foi no ano de 2021, estamos hoje no ano de 2025, então 4 anos depois disso, eu olho para trás e vejo que houveram muitos desafios. Eu tive controle total emocional em todas as situações? Não. Muitos momentos o descontrole me alcançou por privação de sono, por imaturidade, por ansiedade. E esses momentos me ensinaram muito. Eu errei, porque é assim que a gente vive, a gente erra para poder acertar, para crescer, para amadurecer. E o Senhor me ensinou muito através de tudo isso. E hoje na segunda gestação, com o segundo filho, como meu coração se alegra de não ter deixado o medo me paralisar, de não ter deixado o medo me impedir de viver tudo que eu tenho vivido hoje. Porque se eu fosse dar ouvidos ao medo, eu não teria o Léo, eu não teria a Bela, eu não seria a Larissa que eu sou hoje, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu não conheceria Deus, o Espírito Santo, Jesus, da maneira como eu conheço hoje, se não fosse através das experiências de vida, através da maternidade que eu tenho tido. A maternidade, ela me desfez, ela me quebrou no bom sentido da palavra, assim como um vaso de barro nas mãos do oleiro que não desiste. O Senhor fazia, olhava, não ficou bom, preciso refazer, e até hoje, todos os dias eu sou refeita. Então, hoje, quando eu me deparo com os desafios da Bela, de como conciliar as necessidades dela, do Léo, as minhas, do meu casamento, eu me lembro dessa oração que eu fiz, o Senhor vai me capacitar. Hoje, em muitos momentos que eu me deparo com situações desafiadoras, que eu não sei o que fazer, o que vem no meu coração não é a frase eu não vou dar conta, eu não sou capaz, muito pelo contrário, o Senhor vai me capacitar, porque Ele me capacitou em tantos outros momentos que me trouxeram até aqui, então Ele vai me capacitar mais uma vez. Hoje Ele vai me conceder a graça necessária que eu preciso para vencer o que for, o que vier à minha frente. Como é especial, como é precioso viver os planos e os propósitos de Deus e abrir mão daquilo que a gente acha que sabe, daquilo que quer nos prender e nos paralisar. Eu sou muito grata a Deus, porque Ele me capacita, porque a graça dEle me capacita.
e por eu não ter parado no meio da história, no meio do caminho. Então hoje eu quero te encorajar. Eu te encorajo nesse dia. Vença os seus medos, enfrente-os. Vá de frente com eles. Busque recursos, busque ajuda. Mas não deixe de viver os planos e os propósitos de Deus para sua vida. Como é bom você atravessar o outro lado daquilo que você não enxergava. Hoje eu tô desse outro lado. Do outro lado de diagnósticos, do outro lado de traumas, do outro lado de mim mesma, das vozes que não queriam me deixar viver o que eu vivo hoje. Hoje eu tô do outro lado e eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata a Ele. E eu quero te encorajar a vencer cada um dos medos que querem te paralisar e te estagnar. Se você tem algum pedido de oração, escreva aqui nos comentários ou então fique à vontade para mandar ali no meu Instagram, no inbox. Eu quero ouvir de você. Quero ouvir também se essa palavra falou ao seu coração. Quero crescer junto com você na nossa caminhada com Cristo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.